Fala pessoas, professor Derek aqui e hoje vamos entender o significado de curto-circuito em circuitos elétricos. Considere aqui três resistências idênticas, resistências de valor RRR, ligadas a uma fonte de valor U qualquer. Neste caso, vou te fornecer que, quando elas estão ligadas dessa maneira com a chave aberta, eu tenho uma corrente elétrica de, por exemplo, 6 amperes. O que acontece quando eu fecho a chave, determina a corrente elétrica e passa por cada uma das resistências após eu fechar a chave. Bom, interprete o que acontece nesse momento. As resistências elas estão em série. O fato de eu ter a chave aberta aqui não vai mudar o comportamento do circuito, porque lembre-se, em um trecho aberto, a corrente não irá passar. Então a corrente elétrica vai obrigatoriamente sair do meu polo positivo, vai dar a volta, vai chegar nessa primeira resistência com essa intensidade, e ao chegar nesse nó, ela não vai se dividir, pois aqui embaixo o circuito está aberto, então seria um caminho sem fim aí, ela não iria nem descer, então ela continua passando em linha reta. Então esse resistor também vai receber uma corrente de 6 amperes, esse resistor também vai receber 6 amperes. Ou seja, quando eu tenho a chave aberta, a minha resistência equivalente, como eles estão todos em série, seria uma resistência de valor 3R, e nesse caso produz uma corrente de 6 amperes que eu estou fornecendo. Bom, o que acontece então quando eu ligo a chave? Eu dou para a corrente elétrica uma nova possibilidade. Agora ela pode sim se dividir quando chegar nesse nó. E o fato de fazer isso vai mudar o valor da corrente elétrica. No fato dela se dividir agora ali, dela tomar esse novo caminho, vai mudar a corrente elétrica. Por quê? Só vai mudar o valor da corrente do circuito se eu mudar ou a fonte que alimenta o circuito, no caso é a mesma, ou a resistência do circuito. Eu vou mudar a resistência do circuito? Sim, porque agora a corrente elétrica, quando chegar nesse ponto, ela tem uma opção. Ou ela continua gastando energia por aqui, ou ela vai por um caminho mais fácil, sem resistência nenhuma. E sempre que houver a possibilidade dela descer por um caminho mais fácil, sem resistência, ela vai fazer isso. Lembre-se, se eu tivesse resistências nos dois caminhos, ela se divide. Ah, mas aqui eu tenho uma resistência menor. Ela vai dar preferência àquele caminho. Mas se um dos caminhos não tiver resistência nenhuma, não é questão de preferência, é toda a corrente elétrica agora vai descer. De tal maneira que a gente diz que essa resistência aqui, ela deixa de funcionar, pois ela entrou em curto-circuito. Ela deixa de funcionar, pois ela entrou em curto. Fogo? Não. Curto-circuito não é quando algo explode ou pega fogo. Algo entra em curto quando a corrente encontra o caminho mais fácil. Ah, por que a gente tem essa noção de pegar fogo e explosões? Realmente, quando acaba entrando em curto-circuito, provoca provavelmente acidentes elétricos. O que vai acontecer agora é o seguinte, com a chave fechada, gente, a resistência elétrica do circuito é apenas 2R, pois agora a corrente elétrica só vai passar por duas resistências. Isso muda a resistência do circuito, no caso, diminuiu. Antes eu tinha uma resistência de 3R, agora dá apenas 2R. Se eu diminuo a resistência do meu circuito, significa dizer que está ficando mais fácil passar corrente elétrica. Então vai aumentar a corrente que vai sair aqui dessa minha pilhazinha. Então não vai mais sair 6 amperes. Minha pergunta é, quanto que vai sair? Dá para fazer por proporção, né? Ah, de 3R para 2R. O caso mudou quanto? É a mesma proporção, só de maneira inversa, para a corrente elétrica. A resistência tivesse diminuído 2 vezes, a corrente teria aumentado 2 vezes. Se a resistência tivesse diminuído 3 vezes, tivesse dividido por 3, a corrente iria ter multiplicado por 3 e assim por diante. Existem várias maneiras de você perceber essa proporção. Uma delas é você então fazer por regra de 3 inversa. Por quê? Quanto maior for a minha resistência, obrigatoriamente, menos corrente elétrica vai sair do meu circuito. Como eu tenho então resistências como grandezas aqui, ó, inversamente proporcionais, eu posso fazer a regra de 3 inversa. Como é que eu monto? Ó, com uma resistência do meu circuito de 3R, eu consigo puxar uma corrente de 6 amperes. Agora que a minha resistência são 2Rs, eu vou puxar uma corrente elétrica de quanto? Não sei, vou chamar de... Como é que eu faço essa continha? Se fosse regra de 3 normal, multiplicaria cruzado. Mas é uma regra de 3 inversa, então multiplica em linha reta, ó. Vai fazer esse vezes esse, assim como esse vezes esse, ó. Vai ficar 3Rs vezes 6, dá 18Rs. 2Rs vezes I. Com isso, ó, o R de um lado e o R do outro eu posso simplificar. 2 passos dividindo. Tenho conta que a minha nova corrente elétrica vai ficar 18 por 2, são 9 amperes. Respostinha que é a que eu estava querendo determinar. Quanto que é a corrente elétrica? Agora que uma das resistências entrou em curto. Então, com essa resistência em curto, eu possuo uma resistência menor para o meu circuito, logo vai passar mais corrente, fica mais fácil passar corrente, tem 9 amperes. Por que isso explode e dá acidentes elétricos? Justamente por diminuir a resistência do meu circuito, aumenta a corrente que a bateria vai fornecer. Isso provocaria aqui um superaquecimento nas minhas resistências, porque antes toda essa voltagem, todo esse potencial estava sendo dissipado em 3 resistências, e como elas eram iguais, né, estava pegando esse U e dividindo em 3, era U sobre 3 para cada um. Agora esse valor de U vai ser dividido apenas entre duas resistências, é U sobre 2 para esse e U sobre 2 para esse. Daí acontece a sobrecarga dos componentes elétricos desse meu circuito, podendo provocar incêndio e outros acidentes elétricos. Beleza? Então, em definição, curto-circuito é o quê? É quando a corrente encontra o caminho mais fácil, mais curto. Sempre que houver um caminho sem resistência,
a corrente elétrica pula aquela resistência que está ali no meio, ela vai sempre pelo caminho mais fácil. Então, essa que é a melhor maneira de você interpretar o curto-circuito. Então, ele diminui a resistência do seu circuito, aumentando a corrente neste exemplo. Tem outras opções? Vamos lá. Olha que análise legal que dá para fazer aqui. Ó. Esse circuito ele foi cobrado já em vestibular na Federal do Rio Grande do Sul. Bem didático, né? Ele dá 4 possibilidades de chaves abertas e fechadas para entender esse negócio do tal do curto-circuito. Então, a princípio, o circuito, que é o original, é com as duas chaves abertas. Então, seria aqui a nossa opção A. Tanto a chave 1 quanto a chave 2 ela está aberta. E eu quero determinar quanto que é a resistência desse circuito. Vamos considerar que todas as resistências são iguais. Depois a gente vai ver qual passa mais ou menos corrente. Qual é o caminho que a corrente elétrica vai percorrer? Então, ela vai sair sempre pelo meu lado maior, ela vai subir e nesse ponto ela encontra o possível nó. Porém, ela não vai vir para a direita porque a chave está aberta. Com a chave aberta, ela não teria por onde sair, então ela nem passa pela resistência 3. Então, quais são as resistências que compõem o circuito? Você não ia ter tempo de ficar redesenhando. Você tem que pegar a prática e fazer exercício para isso, né? A lista de exercícios se encontra aqui já na descrição. A corrente elétrica ela vai subir, vai pular esse cara, vai continuar a linha reta. Obrigatoriamente, ela vai passar por essa resistência 1. Nesse nó, mais uma vez, ela tem a opção de descer, mas como a chave está aberta, então ela vai obrigatoriamente passar por essa resistência, desce para cá e passa por essa resistência para poder retornar ao lado negativo. Então eu teria ela passando por 3 resistências. Logo, a resistência desse circuito seria quanto? Já que em nenhum momento a corrente se dividiu, eu posso dizer que eles estão em série basta somar. Então a resistência dos 3 juntos equivale a um valor de 3 Rs. Vou ver para cada uma das posições, no caso se fica mais fácil, fica mais difícil e assim por diante. Vamos lá. Para a configuração B, eu vou deixar a chave 2 aberta, mas agora eu vou fechar a chave 1. O que vai acontecer quando eu fecho a chave 1? Então a chave 2 continua aberta, esse cara continua aqui, não é nem curto-circuito, né? Esse aqui ele continua desligado mesmo. A corrente elétrica vai subir, obrigatoriamente passa por esse cara. O que acontece quando eu fecho a chave 1? Ao fechar essa chave 1 aqui, a corrente elétrica ela tem a opção de um caminho sem resistência nenhuma. Pularia a resistência R2. Ao ligar a chave 1, a resistência R2 que estaria aqui em cima, ó, ela deixa de estar funcionando. Então ela pula a minha resistência R2, a resistência R2 entra em curto, tendo agora apenas 2 resistências. E perceba que nessa configuração, a minha corrente elétrica, em nenhum momento ela teria se dividido. Logo, eu tenho 2 resistências que estão no mesmo fio sempre. Se é o mesmo fio, está em série, basta somar. Resistência desse circuito equivale a 2R. Vamos para a terceira configuração. O que acontece quando eu deixo agora a chave 1 aberta, mas eu fecho a chave 2? Então a chave 1 está aberta, essa chave eu vou deixar ela aberta, não vou mais colocar em curto-circuito esse cara, que a gente tinha feito anteriormente, mas agora eu vou fechar isso aqui. Ó. O que vai acontecer? A minha corrente elétrica vai sair, no caso aqui, para a esquerda. Nesse ponto, agora com a chave 2 fechada, ela tem a possibilidade de passar por aqui. Ah, então ela vem inteira por esse cara? Ela só iria vir inteira se nesse novo fio não tivesse resistência nenhuma. Como tem resistência por aqui e tem resistência por lá, ela vai se dividir. Então vem um pouco de corrente elétrica para cá e um pouco continua aqui subindo. Aí esse pedacinho que subiu vai continuar passando pela minha resistência R1. Como a chave 1 eu estou deixando ela aberta, então ela ainda passa pela resistência 2 e se une, se junta com a corrente elétrica que havia descido aqui antes. E elas vão passar agora pelo meu resistor R4. Então no final das contas eu teria esse circuito aqui, ó. Minha corrente elétrica vem, se divide, passa por 2 resistências aqui em cima, depois se junta e passa por essa última resistência. Quanto seria o circuito equivalente disso aqui, né? A resistência do meu circuito como um todo? Esses 2 carinhas aqui, ó, eles estão em série, eles estão no mesmo fio ali em cima. Então eu posso trocar eles por uma resistência de valor 2R. Tiro agora esses 2 carinhas, é como se tivesse uma só de valor 2R. E agora sim, isso vai estar em paralelo com a minha resistência ali de baixo. Isso pode fazer agora, posso juntar esse carinha com esse, ó, que estão em paralelo, produto pela soma. Pega as resistências, multiplica, pega as resistências e soma. Quanto vai dar o equivalente desse com esse? Ó? Produto, 2R vezes R, pela soma. Estamos fazendo produto pela soma entre esses 2 caras. Posso cortar um R de cima com R embaixo. Eu vou ter aqui, ó, 2R sobre 3. 2 terços de R. 2 terços é 0,666666666. Então, tudo isso aqui na hora que eu junto, ó, eu posso trocar por 0,66666R. Vou usar aqui 2 casas depois da vírgula. Então agora eu posso trocar, substituir todo mundo ali. Final das contas, quanto vai ser a resistência total do meu circuito? Na hora que eu troco todo mundo por uma de 0,6, 0,6 com 1 R, eu vou ter uma resistência final de 1,6 R. Beleza? Então juntando todo mundo nessa configuração, essa é a mais difícil de você achar, né? Dá 1,6 R. Como é que ficaria o meu circuito? Com tudo fechado, tanto a chave 1 quanto a chave 2. A corrente elétrica vem daqui para cá. Nesse nó ela vai se dividir, porque ela tem esse caminho. Ela vai subir, vai passar por esse cara. Mas como eu fechei agora aqui, ó, esse aqui entra em curto-circuito, deixa de funcionar, e depois ela se junta. Então, dando origem a esse circuitinho aqui, ó.
Então ela vem, se separa, ela passa só por uma resistência em cima e só por uma resistência embaixo. Eu coloquei em curto aquele meu outro resistor. E depois se junta passando por esse cara. Mais uma vez, ó, eu vou ter nós aqui. Então se eu tenho entre os mesmos nós, esse carinha tá ligado entre esses nós e o de baixo também. Então eles estão em paralelo. Deveria fazer produto pela soma, mas como são dois valores iguais, basta pegar e dividir por 2. Então R com R vai dar uma resistência de valor R sobre 2. Ao fazer isso, juntei aquelas duas resistências numa só, eu tenho agora tudo num fio só. Tenho R sobre 2 com R. R sobre 2, gente, a mesma coisa que meio R, né? 0,5 R com R, isso aqui vai dar um R meio. Pronto, tenho todas as resistências dos meus circuitos. O que eu queria analisar? Em qual configuração de chaves a minha corrente elétrica da bateria é maior? Em qual das combinações eu tenho mais corrente elétrica saindo da minha bateria? Eu vou usar a relação entre as grandezas, né? Lembre-se, elas são sempre inversamente proporcionais. Se eu quero saber a maior corrente elétrica do meu circuito, basta eu pegar a configuração com menos resistência. Então, se eu for colocar aqui em ordem crescente as resistências, né? A resistência mais fraca para a resistência mais forte. A minha menor resistência é a resistência D, a configuração D, depois vira a resistência da configuração C, que vai para 1,6R, depois para a configuração da B, resistência da B, e por último, a resistência da A. Então, ordem crescente das resistências. Se eu quisesse colocar aqui a das correntes elétricas, aí bastava invertendo o sinalzinho, né? Por quê? Como são grandezas inversamente proporcionais, esse cara, a configuração D, apresenta a menor resistência. Se a menor resistência é mais fácil para essa corrente elétrica do que os outros, logo, a maior corrente. Então, com isso, você mata qualquer questão de interpretação. Beleza, gente? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram para dicas aí semanais e até o próximo vídeo.